Bem-vindos ao canal. Hoje temos connosco a Cristina Pincho, que é assim, a mega boss da amamentação. Vamos esclarecer algumas dúvidas e o tema deste nosso vídeo é os mitos, principais mitos, porque há tantos, principais mitos da amamentação. Cristina, queres começar por... Definimos à partida que vamos tratar-nos por tu, está bem? Não achem isto estranho? Só para ficar esclarecido. Cristina, queres começar por apresentar um bocadinho quem tu és, o teu percurso e como é que estás neste momento ativamente a ajudar as famílias na amamentação? Ok, vou ver se consigo fazer isto de forma sucinto. Começou de alguma maneira pelo facto de eu ser mãe. A minha filha mais velha vai fazer 29 anos, portanto isto já foi há muito tempo. Dei de mamar porque sim, porque achava que era a coisa mais natural do mundo. Também como fui mãe nova, quando as minhas amigas tinham bebês, também me vinham pedir ajuda. Mas quando em determinada altura, na altura da minha terceira filha, fui desafiada para apoiar mães a amamentar, achei estranho. Achei estranho, porque é que se amamentava? Tinha-se leite, tinha-se mamas, tinha-se bebês, coisa tinha que gostar, se gostava, se não gostava, tinha que acontecer. E quando fiz o primeiro curso que eu fiz, que foi quando se começou a falar em apoio à amamentação, tal como conhecemos hoje, portanto isto já vai 24 anos, por aí, disse, afinal, isto podia ser diferente, isto faz sentido. Afinal, eu não precisava ter passado por aquilo que passei. Foi desafiante para ti como mãe? Foi, principalmente o primeiro. Mas a coisa mais importante, que valeu a pena. Ai, claro, senão não tinha dado de mamar. Costumo dizer que depois tive 2 filhos a seguir, que era para ver se com outro conhecimento Se as coisas iam melhorando. Melhoraram. Portanto, se nos outros eu demorava um mês até deixar de ter dores, com estes mais novos já demorei uma semana, por exemplo. Mas hoje em dia consigo apoiar para que seja logo, não é? Exato, era isso que eu ia dizer. No meu caso foi logo. Eu só lembro da Cristina me dizer, couves, é estranho, mas vai funcionar. E eu pensar, couves, no fundo de couve? Sim, a couve é um dos maiores truques, inclusive, para desinflamar, não é? Portanto, ele favorece em casos de mastite, e acaba por agregar imenso calor interno e acaba por prevenir Tenho imensa pena de eu não ter usado couves. Pois. Eu em todos os filhos fiz assim descidas de leite brutais, de febre, de ficar de cama, em todos, mesmo nos mais novos. Sim. E então só penso assim, se eu soubesse das couves? Estamos a falar literalmente uma Sim, folha de uma couve na mama. crua, Não é crua. comer a couve, fazer uma infusão de couve, é literalmente pegar na folha e pôr na mama. Exatamente. E é normal que elas fiquem cozidas. É normal. Por isso é que não cozemos antes. Mas já que estamos aqui nesta fase a falar um bocadinho da subida do leite, podemos só perguntar, isso é um tema que nós vamos falar para outro, mas não tenham medo de pedir ajuda nessa fase. Não esperem que as coisas progridam. Portanto, neste momento em que estamos a viver a subida de leite, se já estivermos a sentir um tormento, um desconforto, Se não é tiver o a ser momento bom, certo. não é? Se não tiver a ser bom, depois vamos pedir ajuda. Exatamente. Porque eu acho que as pessoas deixam passar e aí a alimentação já pode estar um bocadinho comprometida. E, não é só, e também, se não tiver a ser bom, e se houver alguma... No meu caso, eu não tinha dores, mas estava a usar os mamilos de silicone. Porque eu sabia que eles estavam a provocar mais ar e, portanto, ela estava a ficar mais desconfortável. E tivemos imensa sorte, que a nossa pediatra disse logo, vão ter com a Cristina. Foi assim imediato. E a verdade é, eu não tinha dor, mas aquilo ia a longo prazo comprometer a amamentação. Sim, exatamente. Então, agora sobre os mitos da amamentação. Tens assim algum que te salte já à ideia, o mais badalado? Olha, para mim tudo é mito quando é dada alguma regra absoluta que as pessoas têm que seguir. Bravo. Pronto, é só isto, já está. Então, obrigada por terem estado connosco, foi um prazer. Mas isso é tão verdade. É só isto. É quando chegam lá e dizem, tens de fazer isto, ou tens de fazer aquilo. Obrigada. Ok. Prossigamos. Agora vocês podem me perguntar de algum. Olha, eu dou isto muitas vezes, este exemplo.
quando estou em consulta e as pessoas falam. Só o facto de dizer que o bebê tem que mamar só de uma mama é um mito. Pode ser uma boa indicação, muito boa indicação. Mas há bebés e há situações que isso não faz sentido. Certo. Dizer que tem que mamar de 2 mamas em si é um mito também. Temos que olhar cada situação e o que é que está a acontecer. Minutos de cada lado, pois é outro mito ainda Nós maior. perdemos um bocadinho a consciência e a intuição com o nosso bebê, não é? Quer dizer, nós deixamos de perceber os sinais e torna-se tudo muito matemático, muito programado. Eu acho que hoje em dia... Para a mãe, isso gera muita dúvida, de género. Porque já passaram 15 minutos, o meu bebê continua a mamar, está alguma coisa mal comigo. E depois isso diminui a produção de leite. E há momentos em que o próprio bebê precisa de mamar mais. Ele pode simplesmente estar numa fase de crescimento. E pode nem sequer estar na mama e não estar a comer. É isso. Não é? Portanto, Isso é um mito. problema. Pode ser. Ok. Pode ser, a sério. Quando é que pode ser um problema? Quando é que pode ser um problema? Quando eu tenho um bebê que não está a fazer transferência de leite nunca e que está o tempo todo agarrado à mama, Mas a chuchar. a chuchar, e ele não está Mas a não comer. está a drenar. Sim. Por isso é que é bom as pessoas também terem apoio Então ele e está a perceberem simular, esta Mas eu cena. acho que nós no início nós não sentimos muito o bebê a mamar, a puxar leite. Com o passar do tempo, eu no início não tinha a mínima noção. Aliás, era um alívio. Olha, então, Mas eu sentia o alívio, mas eu não sentia A a puxar. puxar. Ok. Mas depois com o passar do tempo conseguimos perceber, está a chuchar ou tem está a a mamar. ver com movimentos. Isso eu ouvia. Tem a ver com movimentos, tem a ver com coisas que o bebê faz. E eu não preciso, não é? Enquanto mãe, eu não preciso saber nada disso. Eu só preciso, se eu tiver um bebê que está a comer e tal. Agora, quando começam a surgir dúvidas e quando começam a surgir medos e inseguranças, se calhar é bom tentar perceber o que é que se está a passar. Mas voltemos aos tempos e para eu depois também explicar o porquê é que pode ser um problema, não é? Se eu vos der a cada uma de vocês uma garrafa d'água e digo que têm 20 minutos para beber a garrafa d'água, pois se calhar não vão precisar dos 20 minutos, não é? Ou se calhar não têm sede e não vão querer beber naquela altura. Ou Eu vou precisar de mais de 20 minutos, não sei Pois, água de barra. não sabes, pronto. Ou, estás a ver, é tudo. E se eu der uma garrafa de água com um furinho na tampa, só podem beber por um furinho? Quanto tempo? Ninguém merece. Depende de quanto Vocês é que estão a eu visualizar isto? Não, nós vamos fazer esta experiência e vamos partilhar convosco, está bem? Já sei, antes de lançar o vídeo, fazemos dizer assim, vão ver o que nós estamos a falar. Sim. Mas É diferente. é diferente, não é? Então, se eu tenho um bebê que só agarra na ponta do mamilo ou na ponta do bico de silicone, que hoje em dia parece que os bebés precisam de todos os bicos de silicone para se agarrar e tal, Isso e é um então problema, nos hospitais precisam vem um problema grande. Ele vai agarrar numa pontinha, é como se estivesse a beber água por uma garrafa por um furinho. Então, o tempo que ele precisa, se calhar, é muito diferente. Se o tempo está parado. Pronto, então quando eu digo que pode ser um problema, se eu tenho um bebê que sempre está parado, ele não está a conseguir ter transferência de leite, não está a conseguir fazer com que o leite venha da mama para o bebê, não é? Agora, se eu tenho um bebê que esteve a mamar, portanto, houve transferência de leite. Quando eu digo mamar aqui, vou falar em transferência de leite. Leite ser transferido da mama da mãe para o estômago do bebê. Sim. Se há transferência de leite, ele até pode comer lançado, tac, comeu, para de vez em quando para respirar, para descansar, recomeça e pode ficar na mama o tempo que quiser. Depois até já só quer estar no miminho para dormir, porque apetece e porque é bom, desfrutem. Isso não é uma chatice, é uma coisa boa, poderem estar com o vosso bebê e o tempo passa tão rápido. Só quem tem filhos mais crescidos depois é que tem este tipo de percepção. Porque quando é pequeninos parece que queremos despachar as coisas. Mas isso é uma imagem, não é? Uma situação. Agora, outra situação, o bebê que está na mama e que nunca está a ter transferência de leite. Então, ainda bem, esses que ainda bem que ficam mais tempo na mama, porque de vez em quando há uns reflexos de injeção, eles de vez em quando lá mamam. Um bocado, mas temos que resolver. Não é? Sim, então, não, às vezes a pode longo, ser. não, a médio prazo isso não vai dar bom resultado. Quer dizer, porque Para o estão a bebê, estimular a para mama, mãe. certo? Sim, exatamente. Também não estimula a mama. Exato. Então o tempo não nos diz nada, precisamos é de perceber o que é que está a acontecer. E como tu disseste, sim, é ligação, é olhar para o bebê. A amamentação tem que ser
Para mim, a relação é sentir, é perceber. Se há regras, Observar, Sim. não se vai lá. E ao princípio, sim, pode ser uma língua estrangeira muito difícil, Sim. mas, Alemão. Ao início é alemão. mas depois vai sendo fácil. Não é? Sim. Depois já é fácil e nós nem nos apercebemos quão fácil, como é que se Sim, tornou sim, assim de sim, repente. sim. Só quando Sim, olhamos, sim. não é, para um bebê que foi amamentado exclusivamente. Eu estava a fazer esse exercício ontem, a dar conta de como o meu corpo foi capaz de alimentar o meu filho 6 meses exclusivamente, sem eu fazer quase nada. E às vezes a não cuidarmos de nós, Catarina. Sim. A E mesmo não assim nos ele está alimentarmos, cá, a não nos sim, alimentarmos sim. como deve ser, a não dormirmos as horas Sim, suficientes, sim, sim. desgastadas Nem às vezes suficientes, nem emocionalmente. mínimos olímpicos para podermos sobreviver, mas sim. E cá estamos, a alimentar um bebê. Mas chegamos de manhã bem dispostas. Porque depois há uma coisa, depois o bebê olha para nós e ri-se e depois de repente já tens uma descarga Não, de tudo adrenalina vale a e pena, por aí tudo vai. vale a E pena, vamos tudo à vale a frente. pena. Sim. Então, ok, os tempos é um mito. Portanto, nem a menos, nem a mais, nem cronometrado, nem uma mama só, 2 mamas tem de ser. Portanto, identificar o que é que aquele bebê precisa. Sim. E se não sabe identificar, pedem ajuda Sim, para sim. saber o que é que o vosso bebê em cada momento precisa. Sim, sim. Sim. Temos mais. Há um mito, há uma coisa que me disseram imenso que se calhar era bom desmistificar, porque acho que muita gente tem isto e depois, quando ouvimos muitas vezes, começamos a questionar-nos, que é Sim. o teu leite não é bom, ou o teu leite é fraco. Sim. Isto tira-me do sério, porque Como é eu que sei tu mantens a calma quando Obrigada. Eu vou passar um vídeo a agradecer. Mas como é que eu mantenho a calma? É exercício. Não tem é de ser, muito... não é? Não vamos estar a ajudar uma pessoa. Como é Sim. que tu me questionas? Não é? Claro, ok, vamos acolher a Faz tuas parte, dúvidas. faz parte. Mas a E parte não- mais importante eu acho que é dizer muito rapidamente que não há leite fraco. Exato, não há como dizer isto de outra maneira, não há leites fracos. Só em caso de subalimentação extrema é que há diferença na qualidade de leite e mesmo assim, se estamos em casos de subalimentação extrema, continua a ser isso de certeza o que é o melhor para aquela criança. Estamos a falar de casos Sim. tipo Biafra, não é? Coisas Estamos a assim. falar de- Portanto, qualidade assegurada, quantidade. Aí pode haver Aí questões. pode haver questões. E aí sim, uma vez mais, temos que saber ver. Então, se nos disserem os tempos, as maminhas, nós aí outra vez temos outra questão. Como é que não é? sabemos que temos pouco leite ou não? Como é que sabemos? Oh, pois, isso agora são vários Fatores. elementos É uma e questão vários fatores. de observação em À clínica. partida, eu parto do princípio que toda a gente tem leite suficiente. Não é? Então, só se eu tiver outros elementos que me possam indicar alguma coisa diferente, posso ir analisar. Mas estamos a falar de casos muito raros, de pessoas que não têm, ou de casos raros em que de facto existe uma razão clínica para Exatamente, haver leite, exatamente. para haver pouco leite. E mesmo assim podemos trabalhar para dar a volta. Mas no normal, na grande maioria das questões, há leite. A maioria das pessoas que pensa que não tem leite de certeza. E a questão também aqui é a livre demanda, não é? Se nós oferecemos cada vez que o bebê pede, não há como não ter a quantidade. Não há como não ter a quantidade. Não há uma pessoa, depois da amamentação está estabelecida, não há de dizer que o bebê agora com 2 meses de repente fiquei sem leite. Não existe. Há aqui um mecanismo que funcionou. Quando me perguntaram como é que eu comecei nestas coisas, uma das coisas que talvez eu esteja aqui é porque a biologia me faz muito sentido, a natureza. E estamos aqui como espécie e eu volto sempre lá, a esse ponto. Né? Sim, como é que nós existimos? Como é que isto funcionou Agora. até agora? E continua a funcionar na maioria dos países, na maioria das mulheres, só no mundo ocidental e ocidentalizado Sim. é que estes são fatores. O resto, a natureza continua Então temos mais duas a dar coisas a resposta. apontar. A qualidade do leite está assegurada Está, sim senhora. Quantidade? e a quantidade é que efetivamente está podemos ok, mas... questionar, Ter, mas temos que partir do pressuposto que está tudo bem. Sim. E livre demanda, tu mencionaste e também é importante. Tentar também a priori ter Sim. o bebê em livre demanda. Até podem explicar o que é livre demanda. Exato, era o que não eu é? ia dizer. O que é livre demanda? Sim. O que é livre demanda? É dar de mamar ao bebê quando ele pede. E como é que sabemos que o bebê está a pedir leite e não está a pedir Tentativa cheirinho e da erro. mãe? Ela não está a pedir leite neste momento, ela estava a pedir para adormecê-la. Mas Mas sim, como também É a tal um facilitador. nova língua Sim. que temos que aprender quando nasce um bebê. Sim. Ir percebendo os sinais. E se eu estou disponível para dar leite ao bebê, então
se eu estou disponível para dar o que for, conforto ou assim, está tudo bem. Se eu perceber que ele comeu e que neste momento não me apetece nada estar com o bebê na mama, ou porque preciso de, sei lá, de tomar banho, então poderei passar o bebê e tentar sossegá-lo de outra maneira. Isto depois já é uma forma muito única de cada não é? E não é de cada pessoa, é de cada situação o que é que vai acontecer. No entanto, vamos aqui voltar para as situações. Livre demanda, com bebés muito pequeninos, muito pequeninos, estamos aqui a falar de bebés com dias ou semanas. Se pedirem muito poucas vezes durante o dia, então eu preciso de ver o que é que se está a passar. E aí estruturar talvez um intervalo de 2 em 2, 3 em 3 horas? Não, e aí por bebê mesmo a haver transferência de leite. O que pode estar a acontecer é não estar a haver transferência de leite. Eu não estou a falar dos 2 primeiros dias de maternidade, isso seria outro tema. Mas depois de vir o leite, antigamente acho que dizia-se a força do leite, não é? Então, nós ainda usamos esse termo em medicina chinesa. A força, então, depois de vir assim a força do leite e testar o leite, eu costumo dizer que vamos ver se o bebê, se a livre demanda do bebê vai para pelo menos 8 vezes em 24 horas. É muito raro não ir, ok? Porquê? Porque se estiver tudo bem, isto é assim, não gosto de dizer regras, depois as pessoas vão, mas o meu bebê está. Se estiver tudo a correr lindamente, se as pessoas não tiverem questões, não precisam de pensar no assunto. Mas se eu tiver um bebê que com 7 dias só me vai 5 vezes à maminha, é uma livre demanda. Dia e noite, certo? 24 horas. Eu falo sempre em 24 horas. Sim. Se o bebê em 24 horas só me vai 5 vezes à mama, é de estranhar. Então, livre demanda é principalmente para mais, não é? No mínimo 8 vezes. É incentivar a livre demanda, é incentivar o crescer do bebê. Porque um bebê com uma semana que só vai 5 vezes à mama, eu posso pensar, pá, miúdo, será que tu estás a comer ou estás aqui a poupar energia? Então, é isto. Quando há transferência de leite, eles vão acordar sempre e vão acordar. E acontece com eles muito pequeninos, eles têm padrões diferentes. Porque eles, não é? Nós falamos eles, uma entidade diferente, porque não funcionam como nós. Porque temos idades, necessidades, características totalmente diferentes, não é? Então, nós que já fomos eles, precisamos, se não estiverem, agora perdi-me no que é que eu estava a dizer, mas a ideia é que se ele não estiver a comer, não vai acordar tantas vezes. Mas o registro deles, pequeninos, eu acho que era isso que eu queria dizer quando comecei, antes de me ter perdido, é que eles são da noite. Essa é outra coisa que ninguém diz às mães. Eles são da noite, quando nascem, às mães e aos pais, não é? Sim, eu concordo. Ela é a mulher da noite. E às vezes significa que eles à noite passam a noite a mamar. E a pessoa tem aquela percepção que não dormiu nada. Nós também temos os nossos níveis de prolactina aumentados, portanto, uma vez mais a biologia sabe o que faz. E eu já vou apanhar essa, porque também há outra coisa interessante para dizer sobre esse fator. Mas então, um bebê que mama 4 vezes durante a noite, 5 vezes durante a noite, durante o dia pode vir muito poucas vezes à mama. Mas nas 24 horas, fez as 8 vezes. Sim, pois. E é muito fácil, porque olha, normalmente nós damos de mamar à hora que nos vamos deitar. Se cá aqui em Portugal vai bater ali por volta das 11, meia-noite, certo? Depois, 11, meia-noite. Depois, eles pelo menos 2 vezes acordam à noite. Sim, para as 2, 3, 4, 5. Depois, agora os pais estão muito tempo em casa, mas eu costumava dizer que acordavam à hora do pai sair de casa. Lá para as 7, 8 e tal. Depois, muitas vezes fazem um snack à meia da manhã. Aqui já vão 5. Depois, aqui já vão 5. Portanto, a hora do almoço, que eles depois também comem ali, nem que seja até as 2, mas até a hora do almoço mais ou menos fazem. E depois vai. Agora, um bebê que também há, de vez em quando, bebés que dormem a noite toda. Pequeninos. A Gracinha dormia e agora não dorme, portanto... Sim, tudo muda. Os bebés estão sempre a mudar. Não, mas o bebê que faz
4, 5, 6 horas. Ai, que sorte! Não faz então os tais 2 mamadas depois da meia-noite ou qualquer coisa assim. É normal que durante a manhã ele vá Peça compensar. É verdade. Mas Sim. desde que compensa está tudo bem, não é? Por isso Sim. é que nós vemos o ritmo das Das 24 horas É e isso não mesmo. cada Sim, situação. sim. E por isso é que eu digo livre demanda, desde que 8 no mínimo. 8 no mínimo. Mas agora tenho um bebê que só mama 7 ou 6 Sim. e que está a aumentar exponencialmente. Então não precisam de me preocupar. Sim. Então, à partida, nós não precisamos nos preocupar. Se surge alguma coisa que nos preocupe, nós vamos pensar o porquê. Mas a história da noite e da prolactina ser mais elevada. Nós, à noite, enquanto cuidadores, o nosso registro não é como o do bebê. Nós precisamos de descansar mais. E então, os bebés precisam de nos manter alerta. É sobrevivência, Porque nós não é? continuamos, os bebés precisam do adulto para regular a temperatura, para regular a respiração, para regular os ritmos cardíacos, para regular tudo. O stress de estar sozinho, tudo. Sim. E durante o dia isso é fácil, porque o bebê vai estando onde nós estamos, nós damos uma olhada, pomos. À noite não temos essa capacidade Como assim. é que ele sabe, tem a certeza que a mãe está E ali então alerta eles se precisar, acordam não é? mais vezes Para nos para ajudar. manter o cuidador Para nos alerta. ajudar a cuidar deles. Sim. Pois Meu isso é filho espetacular. é espetacular em manter-me alerta à noite toda. A Diana... Com 14 meses está aqui mesmo, mãe, por favor, mantém-te alerta. Cá estou eu. E assim até às Diana 4 está vai também on independente. fire. A partir das 4 acha que Olha, estamos ela vivas. a olhar ali de lado. Pois sim, talvez o problema com isso é o que ela está aqui a dizer. Assim, mais um mito que nós aqui em off estávamos a falar que não queríamos deixar passar é: podemos amamentar doentes? Claro. Eu tive essa dúvida e mandei mensagem à pediatra da Gracinha, porque eu estava doente, fiz uma mastite, e eu disse, agora não sei se posso amamentar ou não. E a pediatra dela disse logo, sim, é para amamentar, está-lhe a passar os anticorpos todos, está tudo bem. Essa é a razão, Porque não a é? mim disseram que não, disseram cuidado para não passar isso à Gracinha, vê lá se não queres fórmula. Pois, E eu ainda fiquei, existe. porque isso a mim nem sequer era uma dúvida, até me terem perguntado, não é melhor dar-lhe a fórmula, porque para não estares em cima dela. Sim. E isto é de uma coisa, de quem perguntou estava preocupado, não Sim, foi? Sim, claro, as pessoas E dizem eu, de que normalmente repente, estão preocupadas. sim. Eu acho que as pessoas não querem ser más. Sim, para as mães, é? não. Mas eu pensei, olhei para o João e disse, João, não sei. Ele mandei mensagem à pediatra, mandei mensagem à pediatra. É para amamentar. Eu, tudo bem, ok. É uma Mandei também forma- mensagem para elas as duas. O que é que eu faço? Elas respira, ponto. Mas é de facto uma forma de podermos ir passando imunidade e ajudar o bebê a desenvolver o seu sistema de imunidade. Não só de imediatamente podermos ajudar a proteger o bebê daquilo que está a acontecer agora, Sim. mas também a longo prazo vai ajudar a criação do sistema imunitário mais forte por Em parte do bebê. relação aos medicamentos, há um site onde pode ser consultado, não é? Sim. Sim, O ilactância. no lactância. Se houver Também alguma existe dúvida. muitas vezes a falsa necessidade de suspender a amamentação devido à medicação e consegue sempre arranjar coisas compatíveis. Pois. É isso mesmo. Sim, só é para isso mesmo. esclarecer. Então já tocámos aqui numa série de mitos. E mais alguns fundamentais. Se tiverem algum, também podem deixar nos Sim. comentários. Exatamente. E nós encaminhamos Eu para a Cristina. gostava que Olha, assim- deixa-me só sim, dizer sim, uma sim, coisa, sim. já agora. Claro, Eu tenho um livro. Sim, claro. E no livro, Minha Então, biblioteca. no Há uma livro parte só de mim. tenho 50 mitos. Eu Para quando cheguei cá 50. disse, não, vocês não, Explorámos nós só. temos de fazer mitos, mas a Cristina está ótima para falar de mitos, porque o livro dela tem imensas páginas de mitos. Eu quando fui à clínica vi o livro e comecei, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Sim. Vale imensa Porque pena. mais uma vez foi aquilo que eu disse no início. Não é? É mito se for uma regra absoluta. Sim, claro, Se claro, não se claro. vir o que é que está aqui a passar. Então, Portanto, é mesmo aqui um must-have. Todas nós temos que partir para a nossa aventura da maternidade com esta... Leiam os mitos do livro da Cristina. Com este livro. Só para começarem a ir a pensar, não, isto afinal vai ser ok. Sim, assim em modo fecho. Acreditas que o sucesso da amamentação parte de uma segurança de nós mesmas? sem dúvida nenhuma. Não é? Nós temos que acreditar que que somos capazes, não é? Que faz parte, que não nos venham pôr aqui dúvidas para que nos façam questionar aquilo que Sim. naturalmente estamos a ser capazes de fazer. Sim, sim. E passa também, a amamentação tem que ser uma experiência gratificante.
E muitas vezes não é, porque por causa do stress, por causa de dores que se assumem. Olha, esse é um grande mito que é muito importante Pois é. falarmos, desculpa. Sim, sim. Que dar de mamar faz parte do processo e que dói. temos que aguentar Doer faz parte. enquanto estiver. Doer não é normal, é comum, desculpem, é comum que doa muito, mas não é normal que nós fiquemos a aguentar a dor. Da mesma maneira que não é normal que se eu tiver a minha mão na chapa do fogão, ligado, esteja lá para aguentar, porque um dia a minha mão vai ficar calejada e tal, não é? Sim. Quando está a queimar, eu tiro e vou resolver. Sim. Ou outra coisa qualquer que nós tenhamos, a dor no nosso corpo é sempre um sinal de alerta. Então, E ainda bem, é uma dor, nós às vezes não gostamos muito da dor, mas a dor é bom porque nos ajuda a perceber que alguma coisa não está bem e portanto temos que fazer alguma coisa diferente. Sim. Então, a amamentação, além desta segurança, a dor tira-nos a segurança, põe-nos medos, por muito que até queiramos, às vezes o corpo é mais forte a querer afastar. Então, eu acredito que a amamentação deve ser uma experiência gratificante. Sim, sim. E quando não está a ser, também se deve procurar ajuda para que possa E ser. há mulheres que não querem amamentar e está tudo certo. Sim. Portanto, Essa é outra questão, não é? Quando se fala de apoio à amamentação, há muita gente que se sente ameaçada, mas, e põe-se na defesa, porque não deu, porque não quis, tudo bem. Desde que a pessoa seja informada, não é? A questão- é isso mesmo. isso mesmo. É isso A mesmo. questão é que a maioria das pessoas acaba por não dar de mamar por má informação. Exatamente. E É então, para isso também que o Mami Talk serve, é para informar e as pessoas poderem escolher É com para ter consciência. exatamente. Quer Sem queiram, quer não julgamento. queiram. Sim. 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 É Por isso é isso que pretendem, acreditam e façam-se munir da rede de apoio que se preocupa convosco. E estava a Não falar um bocadinho de segurança, termos segurança em nós próprios. Eu tinha imensas dúvidas se ia conseguir dar de mamar, porque não sei, tinha medo de não conseguir. E estive a pensar no assunto, e eu não tinha essa confiança em mim, mas eu estive rodeada de pessoas que tinham essa confiança em mim e que me diziam: não, vai correr tudo bem, vais conseguir, vai. Sim, às vezes é só alguém que diga, olha, está tudo bem, tu és capaz, não é? Sim. E não é preciso mais nada. Eu acho que durante a gravidez, embora lido muito com isso em clínica, nunca sequer pensei se efetivamente ia conseguir ou não amamentar. E quando começou a doer um pouco no processo, eu também nunca pensei que efetivamente não ia amamentar. Então é só o resolver e keep going. E assim vais Está dizer tudo que está no certo. fim do vídeo. Agora vamos ao nosso momento da praxe. Uma pergunta a cada convidado que cá vem, de 1 a 17, escolhe, por favor, um número. Eu gostei do número 17. Está bem. Então, uma coisa pela qual estejas grata. Pois é, uma coisa para a qual esteja grata. Estou grata por... Olha, estou grata por poder muitas vezes influenciar vidas de jovens mães e de jovens no seu processo de maternidade, independentemente da idade que tenham, Sim. para poderem seguir o caminho delas e de uma forma mais feliz. Sim. E nós gratas por ter a Cristina Sem connosco, dúvida. a transmitir informação e a apoiar tantas Tantas mães. famílias, Mesmo. tantos bebés. Mesmo. Obrigada, Cristina. Obrigada por teres Obrigada. vindo e por tanta partilha de informação. Subscrevam o canal, todas as dúvidas que tiverem E podem colocar partilhem. nos comentários. Partilhem com mães, para esta informação chegar mesmo a toda a gente. Obrigada. Até já!